Bom dia, pessoal, tudo bem? A transmissão ao vivo não funcionou, então vou ter que botar esse vídeo gravado mesmo. Peço mil desculpas, mas o canal teve algumas restrições, então a gente tem que aumentar a visibilidade, os likes, os compartilhamentos para que o projeto Regenerar Espiritual volte a fazer lives ao vivo. Então, eu gostaria de deixar aqui com vocês algumas dúvidas que algumas amigas carnívoras, onívoras, querem virar vegetarianas. E uma delas veio falar esses dias pra mim, Manu, tem um monte de dúvidas sobre o vegetarianismo, o que isso influenciou na sua mediunidade, na sua saúde, na sua vida, por que você não faz um vídeo sobre isso? Eu fiquei pensando, pode ser que amadurecendo a ideia um mês, já faz um mês que eu fiz 20 anos de vegetariana, e eu pensei, por que não, né? Por que não compartilhar um pouco das minhas escolhas pessoais no canal do nosso projeto, sendo que vegetarianismo e espiritualidade são assuntos também muito importantes para o mundo de hoje. Não é apenas modinha. Você ser vegetariano, ser vegano, ser minimalista, ecologista, não é verdade? Nós temos que nos esforçar para evoluir e levar o nosso planeta a esse processo evolutivo. E como eu sou uma pessoa que tem uma certa visibilidade na internet, não me considero uma social influencer, porque meu canal nem chegou a 2.000 visualizações ainda da maioria dos vídeos, mas eu gostaria de fazer a minha parte com vocês, né? E qual seria a minha parte? Seria meu pequeno exemplo. Desde 2002, eu decidi aos 17 anos que eu não iria mais comer carne. E eu já estava no processo de parar de comer carne vermelha. Então, fiquei 6 meses sem comer carne vermelha. Depois, mais 6 meses, eu tirei o famoso franguinho de cada dia da mesa dos brasileiros. Foi fácil para minha família? Não foi. 17 anos você ainda depende dos recursos dos pais. Então, eu não trabalhava, eu não estagiava e só ajudava minha mãe em casa a cuidar da minha irmã, que hoje já está aí com 22 anos, linda e glamurosa. E foi um processo lento. Meu pai quase surta, porque ele pensava assim, o que minha filha vai comer no churrasco da família? Meu pai sempre adorou fazer churrasco, carioca, mas tinha sempre muitos amigos gaúchos, e isso foi um baque para ele, principalmente no primeiro momento. A minha mãe não, minha mãe foi linda, fofa, fazia tortinhas de soja para mim, croquetes de milho, fazia um monte de coisas para eu poder comer junto com a família. Até que depois veio os queijos coalhos, né? A demanda de vegetarianos foi aumentando, os queijos coalhos foram ficando mais populares, um pouco mais baratos. Agora aumentou de novo com essa questão de pandemia, de calamidade pública. E eu fico pensando assim com vocês, eu vou arrumar uma mesa aqui para vocês verem o que eu como de café da manhã, o que meu marido come junto comigo, apesar dele ser carnívoro, onívoro. Não temos tantas brigas em relação a isso, ao contrário, ele tem diminuído bastante o consumo de carne vermelha aqui em casa, quase não compra, e o consumo de frango também. O meu filho não é muito chegado a frutos do mar, nem meu marido, então assim, eles não sentem tanto essa questão dos frutos do mar. Eu também não senti tanto porque eu vim da classe média, eu não tinha condições de ficar indo nesses restaurantes super chiques, né? Lá em casa meu pai era sargento até a minha fase de 17, 18 anos, depois que ele foi promovido foi ganhar mais. Eu tinha mais 2 irmãos para poder compartilhar as coisas. Então, é importante falar um pouco isso, porque as pessoas acham que para você ser vegetariana, para você ser vegana, para você ser minimalista, para ser ecologista, você tem que ter muito dinheiro para poder comprar coisas especiais, recicláveis e com mais nutrientes. E não é verdade.
nós podemos sim ter uma vida um pouco mais leve, com muito menos louça, muito menos gordura de carne na louça. Então assim, eu economizo muito tempo na cozinha. Primeiro porque eu não sou muito fã de cozinha, né? Quem me conhece sabe que eu detesto ficar 4 horas na cozinha. Isso não é de Deus, para mim é perca de tempo reencarnatória. Então, eu mesma preparo meu sanduichinho. Eu deixei até a foto do meu sanduíche sendo construído no meu Instagram. E no Instagram lá do projeto, que é @projeto regenerar, e nos siga lá também. Gosto de comer uva, apesar de que a uva tem algumas restrições. A nutricionista me orientou, né? Passei por várias nutricionistas nesse decorrer de 20 anos. Vocês nem imaginam, eu trouxe até minhas vitaminas para vocês verem. A nutricionista recomendou que para que os vegetarianos e os veganos não engordem, é importante dosar a fruta que você vai comer. Como eu já comi manga agora no café da manhã, antes de comer meu pão, eu gosto de comer uma fruta. Então, se eu já comi uma manga, eu não posso comer outra fruta calórica, tanta frutose como uva. Então, eu deixei a uva hoje de enfeite para vocês no café da manhã e eu vou comê-la no meu lanchinho da tarde. Uma combinação boa, né, de manga seria maçã, né, que é bem menos calórica, banana, que é menos calórica, kiwi, que já é uma fruta mais cítrica. A goiaba, ela tem um azedinho e ela tem uma dosagem de frutose um pouco menor. Mas tem que tomar cuidado, porque se você já está comendo banana e você também vai comer goiaba, vai trancar o seu intestino. E, gente, eu já tive algumas crises de prisão de ventre, já tive desinteria, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado. Lava bem todos os nossos vegetais, as nossas frutas. Eu não uso nada de especial para ficar lavando, eu só uso água mesmo. Mas tem que lavar os cantinhos, tem que passar a mão nos cantinhos ali da fruta, né, com cuidado, porque algumas vêm com agrotóxicos mesmo. Então, é importante isso. Faço exames de sangue, às vezes de 6 em 6 meses, às vezes eu faço uma vez por ano. Aproveito o plano de saúde e já faço. E tive perca de colágeno, mas também já estou com 37 anos, então já faço a reposição de colágeno todas as manhãs. Justamente porque eu não como carne. E eu fui sentindo essas flacidezes, né? No pescoço, que eu tenho uma papinha aqui, um pouco do braço, ó. Mas também porque eu sou preguiçosa, eu deveria estar fazendo mais atividades físicas. E devido ao reumatismo que eu tenho em princípio, eu tomo cloreto de magnésio, mas já é uma questão genética. Eu não fiquei reumática por causa do vegetarianismo. Na verdade, esse reumatismo ele foi aparecer já em torno de 2018. E segundo a reumatologista, pode ser uma predisposição mesmo genética, pode assim começar as dorzinhas em 2012, depois da minha gestação. O sangue do meu filho não reagiu muito bem com o meu sangue, meu é O positivo, dele é O negativo. E essa reação do sangue deu esse problema. Não tomo ainda corticoide, nem esses remédios todos, e prefiro investir em prevenção, ou seja, ter uma alimentação mais saudável. Encontrei ômega 3 vegetariano. Eu vou tampar aqui para não fazer propaganda. Encontrei ômega 3 vegetariano recentemente, comecei a consumir, estou me sentindo bem melhor. Então, é isenta de metais pesados, sem glúten, e eles retiram da linhaça. E eu como linhaça também, tá aqui minha linhaça, ó. Já tá até pouquinho, vamos fazer reposição esses dias dos nossos grãos. Outra questão importante para os veganos também, né? Não só os vegetarianos, que é o cálcio. Esse gergelim preto, ele é indispensável. Já botei no meio aqui do meu pãozinho, já estou comendo. E também a quinoa, né? A quinoa, ela tem que ser consumida também diariamente. As castanhas, nem se fale. Vou virar aqui o lado para vocês não verem também as marcas. A
ainda vem com muito plástico. Então, assim, só quando a feirinha tá aberta, quando a gente tem um dinheirinho à vista para ficar comprando todas as castanhas, que a gente consegue ir trazendo saquinho. Às vezes eu compro aqueles saquinhos que tem menos plástico, né, o pacotinho. Mas às vezes por uma diferença gritante de valores, a gente acaba consumindo plástico. Apesar de que, como ecologista, eu falo pro meu marido, hoje vamos fazer compras juntos, tá, querido? Vamos diminuir um pouquinho aqui o plástico, porque já basta os refrigerantes, os pets, que a galera que não é ecologista quer consumir aqui em casa. E também a uva passas clara, gente, eu adoro uva passas clara. É aquela uva da uvinha verde, né? E ela, assim, ela combina com tudo. Com rondelli, com creme que você faz com leite de coco. Inclusive, esse leite que eu tô tomando aqui, ele é rico em cálcio e é um sabor de coco. Eu gosto muito de óleo de coco, leite de coco, tudo que tem coco. E tenho aprendido também com a Ana Desidério, que é uma vegana. Então, algumas refeições do meu dia a dia, geralmente lanche da tarde, à noite, eu já consigo comer alguma refeição já vegana. Então, eu tiro o leite, né, ou o queijo, porque o leite integral eu não tomo mais, nem o desnatado, nem semi-desnatado. O leite é muito alergênico, então eu suspendi da minha dieta. Então, às vezes eu tomo um chá, às vezes um chá mais natural, um pouco menos natural. O pãozinho, ele ainda tem leite, então de vez em quando eu como pãozinho porque eu não sei fazer pão do jeito que as pessoas sabem fazer. Às vezes eu passo na padaria natural e compro pão sem fermentação, mas também tem um valor muito alto ainda. Não estou no meu melhor momento financeiro para dizer assim, eu vou comer só pão com fermentação natural. Gostaria muito. Mas são prioridades que nós vamos dando de acordo com as nossas condições, né? Então aqui eu quis fazer um vídeo super básico para vocês. Agora, na questão espiritual, né, que algumas pessoas me perguntam, Manu, o que mudou na sua vida espiritual com o vegetarianismo? Bem, gente, o vegetarianismo já foi um chamado espiritual aos meus 17 anos, que foi quando as músicas mediúnicas começaram a chegar. Então, obviamente, a fluidez de ouvir as músicas mediúnicas, de ouvir a voz da nossa mentora Laura, que é a minha psicóloga particular, mas não só minha, né? Claro, de muitas outras pessoas, ela tem sido muito mais frequente e mais leve. Por quê? A partir do momento que eu não estou com energia de nenhum animal sacrificado dentro de mim, dentro do meu corpo físico, em contato com o meu perispírito, isso já muda um pouco na minha sintonia energética. Mas claro que tem as questões morais, que eu estou em desenvolvimento moral, que eu preciso mudar de sintonia. Então eu escuto as músicas do Regenerai durante o dia, quando eu tô nervosa, quando eu tô estressada, quando eu tô com raiva, quando eu tô com preguiça. Então, assim, estou sempre tentando mudar de vibe. Então, nessa questão fisiológica, sim, o vegetarianismo influencia, sim. A qualquer momento, quando alguém pede uma ajuda, quando eu estou evangelizando, os anjinhos da guarda das crianças vêm e falam, olha, essa criança não está tendo atenção em casa, está sendo maltratada, essa mãe aqui está negligente, tal coisa assim está acontecendo, o pai dessa criança não quer saber dessa criança. Eles vêm e me contam antes, algumas coisas acontecem antes. Aí eu chego e pergunto para a pessoa, como que está a sua relação com a sua família? Né? A senhora já pediu pensão para o pai do seu filho? Então, algumas questões assim que eu vejo que está influenciando sim na vida da criança, que está influenciando sim na evangelização, no processo de espiritualização daquela pessoa.
eu costumo ouvir antes. Isso às vezes afeta a minha vida profissional? Afeta, porque eu tô ali escrevendo um relatório, digitando um relatório, e às vezes eu escuto a obsessão da pessoa, dizendo, essa pessoa é isso, aquilo, então tem seus pós e contras. Cada mediunidade é uma mediunidade. A minha mediunidade é auditiva e às vezes isso tira bastante a minha atenção. Eu faço estimulação cognitiva direto, até estudei neuropsicopedagogia para isso, para que eu possa comprar os testes, baixar os testes, baixar os aplicativos, estudar os aplicativos para melhorar a minha atenção. Mas aquela influência, né, aquela perturbação espiritual tem diminuído bastante. Porque eu consigo reconhecer. Eu consigo reconhecer quando eu estou sendo obsediada, né? Quando vem um obsessor e vem me perturbar. Eles tentam fazer uma vozinha de carneirinho, né? Eles tentam se passar por gente boa. Eles já tentaram se passar pela Laura, pelo Alfonso, pelo Shelton, que é o regente musical do nosso trabalho espiritual. Eles tentam se passar até pela voz da minha mãe, do meu marido, mas aí eu vou prestando atenção no conteúdo, assim, o que eles estão falando, né? Como eu não enxergo tanto os espíritos, só quando eu estou na casa espírita mesmo que eu consigo enxergar. No dia a dia eu vejo um vulto, igual vocês estão vendo aqui minha sombrinha. No dia a dia eu vejo um vulto, eu vejo alguma coisa assim que eu me sinto mal, né? Algumas risadas, então eu escuto muito risada, aquelas risadas cadavéricas, aquelas risadas de deboche, e às vezes eles conseguem influenciar os encarnados em vigilantes para fazerem a mesma coisa. Então isso eu consigo perceber com muito mais fluidez, porque o meu ouvido físico, ele teve até uma pequena perda auditiva do lado esquerdo, acho que foi 5 ou 10 decibéis, porque eu escuto muita coisa. O organismo físico, ele vai ficando um pouco deteriorado, não tem jeito, por isso que eu fiz logo as gravações das músicas principais quando eu estava mais nova, né? Nós fizemos as campanhas, nós fizemos o que nós tínhamos condições de fazer como projetistas, sociais, espirituais e educacionais, digamos assim, porque depois o organismo realmente fica um pouco sequelado. Mas a equipe do Dr. Bezerra de Menezes já me amparou muitas vezes. Eu tive Covid início de janeiro, aliás, final de janeiro para fevereiro. Senti algumas sequelas, fiquei um pouco desorientada, senti muitas dores musculares, dores de cabeça. Mas como a minha alimentação é muito rica, né, tem muitos nutrientes, e eu todos os dias eu consumo as castanhas, que também são essenciais. E tem dias que eu como mais laranja, né? As frutas cítricas aumentam bastante a nossa imunidade. Graças a Deus eu não fui para nenhuma internação, não tive nenhuma sequela predominante, né? Fiquei algumas semanas aí levando bronca de chefe com os relatórios mal feitos, mas eu fui refazendo, eu fui percebendo que eu realmente tinha que ter mais atenção em algumas questões e meus atendimentos clínicos foram normais, ao contrário, foram os clientes que ficavam marcando e desmarcando os horários, eu fui me adaptando e minha saúde está em perfeita ordem até esse presente momento. Eu espero que assim permaneça. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes continue aí me auxiliando, porque eles sabem que parte do meu desgaste físico e mental é devido às questões do projeto, às mensagens mediúnicas, aos trabalhos, à coordenação, à liderança do nosso trabalho, que depende 99% de mim, daquilo que eu escuto dos diretores espirituais, daquilo que tem que ser postado, o tempo, o prazo, das pessoas que se sentem influenciadas por mim e que falam isso para mim: olha, se você me explicar sobre isso, eu vou mudar de comportamento, eu preciso que você me ajude. Então eu fico feliz, né?
nesse sentido. Não é uma grande influência, mas uma pequena influência é sempre positiva e eu pretendo sim dar aqui meu bom exemplo e terminar meu café da manhã enquanto vocês também terminam aí de vocês e que nós possamos fazer um trabalho de mais espiritualização, de mais consciência do que eu como, do que eu coloco para dentro do meu organismo, porque isso faz parte da nossa estrutura física e vai influenciar também a nossa estrutura espiritual. Portanto, nada disso influencia tanto se a gente também não tiver higiene mental. Então, pessoal, vou fazer ainda um vídeo sobre higiene mental, porque eu estou exercitando esse silêncio interior, como disse a Joana de Ângeles. Estou passando por problemas muito sérios na minha vida, na minha carreira. Então, tenho respirado fundo e pedido muita espiritualidade e positividade, tentando relaxar, respirar, me distanciar do problema para voltar ao problema e resolvê-lo com mais tranquilidade. Então, é justamente por isso que nós estamos aqui, tentando evoluir, tentando crescer, tentando fazer um pouquinho mais cada dia. E é assim que nós vamos evoluindo, crescendo, nos desenvolvendo moral, intelectual e emocionalmente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo do canal. Beijos! E quem quiser ser vegetariano pode fazer alguma postagem aqui embaixo que eu dou todas as dicas. Se come soja, se não come soja, a frequência da soja que você pode comer. Homens não podem comer tanta soja, tem que comer menos soja. Aqui em casa a gente só faz de vez em quando um hamburguinho, alguma coisinha assim de soja, porque ela realmente modifica as nossas estruturas hormonais. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu queria até fazer a live justamente para vocês trazerem as dúvidas, mas por questões técnicas não funcionou. Então, pode deixar as dúvidas aqui, que eu vou responder sim, seja por meio do e-mail do projeto, ou pelo WhatsApp, ou aqui mesmo no canal, se for uma resposta mais simples, né? Desde que não seja um texto muito grande, eu vou respondendo aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima!